Diga o poder que a morte venceu. Diga o poder de Deus. Graça e paz, querido. Você pode levantar suas mãos e declarar isso. Diga o poder de Deus. Tua noiva declara. Sei que eu sou um pouquinho mais alto. Aí vou cortando a minha cabeça. Diga o poder. Diga o poder de Deus. Diga o poder que a morte. Vamos lá? Paz, Michele. Maravilhosa graça. Paz, Aninha. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Aproveite e compartilhe essa live aí, né? Compartilhe essa live com a gente, né? Com os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é bom demais da conta. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, os irmãos. Né, minha esposa tá vendo ali, né? Tá dando para ver? Eu tô tentando inserir uma imagem, mas não vai não. Não. Só vai texto. Não. Bom. Ô, minha irmã, paz aos irmãos, às irmãs, a paz, a paz. Deixa, amor, você não vai conseguir colocar. Agora não vai resolver, não. Glória a Deus, glória a Deus. Vai deixando seu joinha aí. Glória a Deus, Marlene. Né? Tem uns irmãos aí que estão chegando. Aleluia, glória a Deus, irmã Edma. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe muito vocês. Hoje nós vamos estar dando início. Paz, Cris. Glória a Deus. A Cris. Legal, legal. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Compartilhe. Hoje nós vamos estar falando dando início, né? Aqui sobre Apocalipse. É algo forte, né? Uma palavra, né, que Deus tem abençoado bastante, né, meu amor? Feito muita coisa boa aí no nosso coração. Muita bênção. Vai aproveitando e vai compartilhando. Nós já vamos começar. Aqui. Se eu só dar acender a luz. As nossas imagens que a gente tem, mas depois eu vou colocar em forma de JPEG, né? No Face dele, no meu. Uma compreensão melhor, né? Por imagem. Fica bom. O que a gente não conseguir passar aqui hoje, né? Depois eu vou estar colocando em forma de Isso, irmão. foto, né? De JPEG. Eu passei hoje, né? Vamos tirar aqui o som, tá bem baixinho. Eu passei hoje o dia inteirinho, né? Minha esposa tá aí o dia inteiro, irmãos. O que está acontecendo? O programa, né, que a gente tem aqui, que eu posso trabalhar, né? Não sei se alguém conhece algum outro. De repente alguém pode até dar uma dica pra gente aí, né? Desde que não seja pago. Existe um programa chamado OBS Studio. Esse programa ele ajuda a gente a fazer as lives, né? Quem pode fazer por ele. Só que existe um detalhe, né? Tem que ter um cabo ligado direto da internet, um cabo direto no computador. E como a gente não fica próximo à internet, a internet fica no quarto dos nossos filhos, né? Porque fica lá, porque eles jogam, né?
videogame e tal, a gente usa a internet deles. Tanto é que agora, na hora da live, a gente até pede eles, né? Para eles não jogar online, porque senão a internet não aguenta, ela cai. E eu tentei de todas as formas. O que acontece? Ele estava dando um delay de 1 minuto. Tá? Tava dando um delay de 1 minuto. Aí até aí não tinha problema, a gente ia falando. O problema é que depois ele começou a cortar. Aí ele corta, picota, e daqui a pouco parece o cara correndo. Falei com a minha esposa, não tem jeito não, assim vai ficar muito feio. É melhor fazer assim, né? Os irmãos aí nos assistindo, a gente vai colocando as fotos, vou ver se eu arrumo um cabo comprido, tem que ter pelo menos uns 20 metros pra gente poder colocar. Pode ter certeza que nós vamos fazer de tudo para vocês terem aí o melhor, tá bom? Esse estudo começa hoje, figuras, imagens, tudo vai ser colocado, né, no Face e vai ser colocado lá no canal, né? Maravilhosa Graça, né? Vai ser tudo lá. Você pode fazer download, né? Nós temos até que colocar lá o livro, né? Que eu falei com os irmãos. Nós vamos colocar lá o livro também, tá bom? Do Falar em Línguas, né? Então, nós vamos colocar lá para você fazer o download, se você quiser, né? E outras coisas mais, né? São tantas coisas que Deus vai abençoando aí, né? Para nós é um prazer muito grande ter você aqui com a gente, tá bom? Muito grande mesmo. E o que a gente puder fazer a partir de amanhã, né? A partir de amanhã já tenho aí o aplicativo, tá? Para você, caso você tenha alguma dúvida, você pode fazer suas perguntas no aplicativo, tá? Eu vou deixar aí o aplicativo para vocês. E aí vocês colocam lá só o nome de vocês, né? O primeiro nome, não precisa ser mais. Coloca lá o nome e a pergunta. E aí nós vamos estar aí respondendo, tirando 15 minutinhos para responder as perguntas dos irmãos. Tá bom? Até por isso mesmo nós também não estamos transmitindo no Instagram, né? Porque senão fica muito limitado. Era 1 hora, agora já está dando 55 minutos. Né? Eu fiz 3 lives aí que cortou. Então, daqui a pouco vai reduzindo. Acho que quanto mais o pessoal usa, mais cai. Né? Nós estamos aqui para agradecer a Deus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Pai nesse momento? Pedir a Ele que abre o nosso entendimento. Eu espero que você seja muito abençoado, porque Apocalipse não é para trazer medo. Não. Apocalipse, pelo contrário, Apocalipse é para te trazer paz, né? Trazer paz no teu coração. Você sentiu o quanto Jesus te ama, né? E Deus vai te abençoar muito, 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 em nome de Jesus. Né? Irmão Bruno, irmão Igor, Deus abençoe todos vocês, amém? Estou vendo aqui meio de longe, né? Mas a vista vai funcionando mais ou menos aí, tá? Um beijão no coração de vocês. Vamos orar, Pai? Te louvo e te agradeço pela vida dos irmãos, dos teus filhos. Que a tua graça, Senhor, o teu favor venha de uma forma maravilhosa sobre a vida deles, Pai. Brilha no Espírito agora, Senhor. Brilha, Senhor. Traz entendimento de tudo aquilo que nós iremos colocar aqui, Senhor, mediante a tua palavra, o livro da revelação. E que o Senhor venha revelar a eles, não sejam somente palavras nossas, mas que o Senhor venha falar de uma forma profunda ao coração dos teus filhos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pais e irmãos lindos. Lindos, lindos, lindos. Vamos dar um pause aqui na música. E vamos ouvir aí, né? Vou passar aqui a minha esposa, vai estar falando um pouquinho. Já coloquei 2 versículos, né, nos comentários aí, que eles resumem bem, né? O que é Apocalipse. Apocalipse 13, 1, que diz, 1:3, né? Que diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. É mais do que nunca estamos vivendo, né? Esse tempo do fim, né? Muito próximo de tudo que está escrito aqui, né? Começar a acontecer. Muito já está acontecendo, né? Apocalipse 22:10 diz: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Novamente, glória a Deus. Jesus fala transmite para João no início do livro e no final, né? Para ele não selar, para ele transmitir às igrejas, né? Que o fim estava próximo. Você estava próximo, né?
Há 2000 anos atrás, imagine. Meu Deus, pensa bem, irmão. Imagine nossa época, né? Você pensa o que é isso? Hoje nós vemos coisas que nós paramos, meu pai, né? Coisas que a gente nem imaginava que ia estar vivendo. Estamos vivendo, né? Esses momentos aí de pandemia, né? De isolamento social, tanto medo, tanta coisa, né? E mais é o prenúncio do fim, são as dores de parto, né? Mas vamos lá, já lemos esse versículo, né? Bem-aventurado aquele que lê e o que ouve, né? Porque o fim está próximo, como já dissemos. Se a gente pegar, para a gente entender bem o Apocalipse, a gente tem que dividir ele, não é? Depois que a gente conseguiu dividir ele, a gente começou a ter um entendimento melhor dele, né? Sim. Através de pesquisa, leitura, né? A gente vai agregando conhecimentos de um, de outro, né? Uma teologia daqui, outra teologia de lá, e a gente chega pelo Espírito, né? a um consenso do que se torna mais fácil o entendimento, né? Se você olhar, o livro todo, você vai ver sempre 7, né? A Bíblia envolvendo esse livro no 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Nós vamos começar, talvez hoje, a falar de algumas igrejas, de uma igreja, né? Principalmente a de Éfeso, que é a primeira, mas já entendendo, né? Um pouquinho do como dividir isso. Se você pegar, se você tiver com o seu bloquinho de anotação, depois eu vou passar esse cronograma aqui para você. Se você pegar do capítulo 1 ao capítulo 12, você vai ver João no céu, né? Ele vai estar no céu, ele foi arrebatado ao céu, e ele vai estar descrevendo os acontecimentos do ponto de vista divino, do ponto de vista espiritual. Ele está no céu e ele descreve o que ele vê, né? De uma ótica divina, numa ótica celestial. É como se ele estivesse olhando de cima, né? Como se não, ele está olhando de cima, né? Depois ele é colocado a olhar da terra para o céu. É como se ele estivesse aqui na terra nesse momento do Apocalipse e ele olhasse os acontecimentos terrenos que estarão ocorrendo, né, com efeitos no céu. Então, do 12 ao 19, João está na terra, né, olhando os acontecimentos do céu. Depois, né, nós temos o desfecho, que é o 20, 21, 22, né, que o desfecho do livro, né, o que vai estar acontecendo. Se a gente pegar o capítulo 1, nós vamos ver as qualificações de Cristo, né, como Redentor do mundo. Nós vamos ver que o centro do livro de Apocalipse, a história central é a redenção, não é a destruição. É o contrário, é redimir o que foi perdido. O que foi perdido? Não é? A terra, ela, né, hoje está sob o domínio de Satanás, a gente sabe disso. Jesus ainda não está sob o governo da terra, mas ele vai estar, não é? E a terra, ela está sob o domínio do adversário. E o que vai acontecer? Não é? Nós, a igreja, a noiva de Cristo, não é? Unida a Cristo, ela vai tomar a terra de volta, não é? Então, esses acontecimentos, né, mostram a redenção da terra, a redenção da igreja, a redenção das nações, né? A redenção é redimir, é pagar o preço, não é purificar. Nós vamos ver que a purificação ela acontece através de duas formas: ou se é redimido pelo sangue, ou se é redimido pelo fogo. Nós vemos que o fogo também purifica. Então, como que isso acontece? Pelo sangue, nós vemos que aconteceu conosco, né? Nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Ainda vai haver um remanescente depois do arrebatamento da igreja, né? Que vai precisar também ser redimido ainda pelo sangue, mas misturado já com fogo. E a terra, né, vai ser redimida com fogo, né? Mas como que vai ser isso? Nós vamos, né, começar a leitura para a gente entender, né? O tema, então, central é a redenção. É voltar ao proprietário original. Se você olhar depois no capítulo 4, você vai ver Deus, né, com um rolo na mão, selado com 7 selos. E
João, né, um anjo pergunta para João, quem é digno de abrir, né, o rolo e desatar os seus selos? Ou seja, quem é digno de pegar a escritura da terra, né, e retomar ela de volta? Aí, né, aquele próprio anjo responde para João, o único que é digno é o próprio Cristo, né, desatar os seus selos e retomar a terra, né? Então nós vamos ver todo o processo de o que acontece quando Jesus vai abrindo esses selos, vai desatando esses selos, né? Nada mais é do que uma escritura e ele vai soltando os selos, porque é assim que acontecia no passado. Quando se perdia uma propriedade, como Adão perdeu para Satanás, Deus entregou o domínio da terra na mão de Adão, mas Adão perdeu o domínio da terra, né? Entregou para Satanás. E Jesus, como parente mais próximo, isso é uma história bíblica, né? Que como que acontecia no judaísmo? Acontecia que o parente mais próximo podia comprar aquela terra de volta, né? Pagar o preço por aquela terra. E só que muitas das vezes o que acontecia? Aquela pessoa que estava de posse daquela terra, às vezes não queria sair, não é? Ela, tipo assim, já tinha danificado toda aquela propriedade, né? Imagina que você tem uma casa de aluguel. E tem um inquilino morando nela, né? E esse inquilino, ele destrói a sua casa. É bem isso que o diabo faz. É isso que o diabo fez com a terra, né? A casa não pertence a ele. Desse jeito. Jesus já pagou o preço para ter essa casa de volta, né? A terra de volta. Mas ele está destruindo ela, né? Mas o que vai acontecer? O que acontecia no passado e que vai acontecer com a terra? O proprietário vem e arranca, né, o inquilino à força daquela propriedade. E é isso que eu e você vamos fazer juntamente com Cristo. Arrancar Satanás, né, à força da terra. Né? Nós vamos purificar essa terra. E todo o processo do Apocalipse ele é feito com a igreja, irmãos. Quando você olhar os anjos do Apocalipse, todos eles são cristãos arrebatados. Mas depois nós vamos dar versículos, né, que mostram, que comprovam isso, tem tudo... É uma sequência de fatos, né? Nós vamos estar observando aqui, vamos estar junto com os irmãos, uma sequência de fatos. Vamos acompanhar, né? Para os irmãos também não ficarem ouvindo muitas informações e às vezes não terem a noção de onde estamos, né? O que nós vamos acompanhar. Então, alguns fatos que vão acontecer posteriormente, nós vamos estar comentando sempre, na medida, né, que formos colocando ali, né, a palavra, né, no Apocalipse. Amém? Para você ter, a gente está te dando uma visão geral, né, antes da gente começar, para você ver do que se trata Apocalipse na verdade. É essa retomada da terra, né, essa reconquista, essa tomada de posse, porque a terra já pertence a Cristo. Essa propriedade já é dele, né? E nós somos herdeiros juntamente com ele, né? E nós vamos arrancar Satanás dela. Por isso que ele não quer que você leia. Ele coloca medo, né, com relação ao Apocalipse, que ele sabe que é o destino dele sendo traçado ali, né? Mostra ali o que vai acontecer com ele e também a sua posição, né, como mais do que vencedor em Cristo Jesus, né? Apocalipse 21:5 diz assim: que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: me escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Ou seja, não vai haver a terra não vai deixar de existir, ela vai ser purificada, não é? Por quê? Porque Satanás detonou ela. Então, o que vai ser feito? O fogo vai purificar ela, não é? E vai fazer com que ela seja novamente reabitada. Mas isso aí, mais para frente, nós vamos... Isso é que a gente passou, né? Tudo vai ser revelado à medida que vamos, né, colocando aí para os irmãos, né? Como minha esposa passou, tá dando um apanhado geral para você ter noção, mais ou menos, né, do que vai ser feito e tudo que vai acontecer. São muitos acontecimentos, né? Mas Deus vai nos abençoar aí com entendimento sobre tudo isso aí, tá bom? Aqui eu já passei do quadro. No capítulo 1, João ele vai descrever as qualificações de Cristo, como que Cristo é visto, como que o Cristo se apresenta para ele, né? Apocalipse 1, o 12 e o 13 diz assim, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Isso, né? Se você tiver a sua Bíblia,
né? Faça que nem eu, ó. Tô abrindo aqui, né? Então você abre aí a tua Bíblia, né? Acompanhe a leitura, né? A gente, mesmo que a gente for explicar, vou até passar isso para minha esposa aqui, né? A gente explica alguns versículos, né? Trazendo um apanhado geral aqui. Nas igrejas, nós vamos ler. Tem capítulos do Apocalipse que vão ser muito longos, né? A gente não vai estar explicando versículo por versículo, tá, irmãos? Não vai ser esse tipo de explicação, não. Senão Até nós porque levaríamos muito tempo. levaríamos aqui, teve um estudo que nós passamos, foi Um ano, 6 meses, 1 ano e meio. Eu acho que a Michele participou dessa época. É verdade, a Michelle está por aí. Então, a Michelle acho que participou disso. Então foram muito tempo. Então a gente vai tentar passar o mais breve, né, trazendo algo amplo para vocês, assim como eu coloquei. Mas se a gente ficar aqui lendo todos os textos de uma forma muito ampla, vai demorar muito. A gente pode citar aqui os versículos. Nas cartas a gente lê, são poucas coisas. Mas em uma grande maioria nós vamos estar só citando, tá bom? Vamos lá, meu amor. No 1, né, 12, 13, diz assim: virei-me para ver quem falava comigo, né? Porque João, ele deixa eu ver lá, volta para me acompanhar o seu texto aqui, que eu não estou com a minha Bíblia aberta. Saiu. Volta para a Bíblia, amor. Então, aqui. Aí ele fala, né, que ele se virou para ver quem falava com ele, né? Ele ouviu uma voz, né? Sei. Ele foi arrebatado no 10, né, no Espírito, no dia do Senhor, o dia que tudo isso vai acontecer, essa remissão que eu te falei, né, ele foi arrebatado nesse dia, e ele ouviu de trás dele, né, uma voz, como uma voz de trombeta. Depois se você analisar, essa voz de trombeta é a voz do Espírito Santo, né? Porque quando se trata da voz do Pai, é a voz de trovão, né? Quando se trata da voz do Espírito Santo, é voz de trombeta. Sim, citado na palavra 99,9% das vezes é assim. E aí ele viu, né? Ele ouviu essa voz, ele se virou para ver quem que falava com ele, né? E quando ele se virou, ele viu a imagem de Jesus, ele viu o próprio Cristo, né, diante dele. Então ele diz: e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Que 7 castiçais são esses? Porque a gente vai falar muito disso nas igrejas, né? Esses 7 castiçais, o versículo 20, se você pular lá para o 20, você vai entender que os 7 castiçais, nós já vamos começar a desmistificar aqui o livro para a gente ganhar tempo. Os 7 castiçais são as 7 igrejas, que ele vai mandar as 7 cartas, né? Aí ele no 13 ele diz assim: no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho de Homem, né, aqui falando do próprio Cristo, né, vestido até os pés, com uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Né, você lembra que nós falamos ontem na live, né, sobre a armadura de Cristo, né, que aos crentes de Efésios foi dito que eles se revestissem da armadura, né, de Deus. E nós vemos que a armadura que ali é descrita muito tem a ver com a descrição aqui de Cristo, né? Então nós entendemos que se revestir da armadura e se revestir de Cristo, está inserido nele, né? Está em Cristo. E aqui mostra justamente essa veste comprida, né? Que é uma veste sacerdotal, e com o cinto, né? O cinturão da verdade, ó. E esse cinto ele está trançado no peito. O que isso significa? O judeu, quando ele olhava essa vestimenta, ele entendia que essa era uma veste sacerdotal e que era uma veste que o sacerdote colocava quando ele ia julgar, né? Quando ia começar um julgamento. Então, quando ele se propunha a julgar algo, ele colocava esse cinto trançado pelo peito. Porque enquanto ele estava com o cinto só na cintura, era símbolo de trabalho, ou seja, ele estava no dia a dia dele, né, nas funções dele normais. Quando ele trançava esse cinto, simbolizava que ele estava apto a julgar, não é? Ele estava se preparando para julgar uma causa. E nós sabemos aqui que nada mais é o julgamento, né? O dia do Senhor, né? O dia da ira dele contra né? A impiedade, contra a injustiça, né? E inclusive o julgamento da igreja,
Porque depois nós vamos parar para analisar quando ele começa a falar para as igrejas, que você vê que o primeiro assunto dele é com relação à igreja. Ele vai tratar primeiro com a igreja. E nós vamos ver lá em 1 Pedro, Sim. que a Bíblia diz que o julgamento começa Pela igreja. pela igreja. Né? Vai começar por nós. Ah, pastora, mas como que é esse julgamento? É. Né? Então, depois, durante essas igrejas, nós vamos entender como é que vai ser esse julgamento, né? Isso. E esse julgamento não vai ser De condenação, de né? condenação, De lançar não. no inferno. A gente tem que ter separar muito isso, né? isso. E nós também cremos, tá, irmãos? Cremos no arrebatamento antes da tribulação, tá? Nós não cremos no arrebatamento, né, durante a tribulação e depois, né? Tem teorias, tem pessoas que creem, né, no arrebatamento durante a grande tribulação, creem no arrebatamento depois da tribulação, mas tudo que nós vamos aprender aqui em Apocalipse, nós vamos entender, né, de uma forma bem clara que os acontecimentos, principalmente o arrebatamento da igreja, dos filhos, acontecerá antes, né, de tudo isso. Por isso até o julgamento da igreja começar primeiro. Vamos lá. No 14 ele fala que seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, né? Se você voltar lá para Efésios na armadura, você vai ver, né, o capacete da salvação, né? Por que salvação? Porque ele tornou os nossos pecados brancos como a neve, né? Então tem a ver aqui com forte, seus né? cabelos, ó, né? Brancos como a lã ou como a neve. Cada parte aqui demonstrada, descrita por João, tem a ver com julgamento assim, direcionado a alguém. Tipo assim, as vestes sacerdotais era aquela veste comprida, né, com cinto pelo ombro, significa que ele ia começar o julgamento sobre a casa de Israel. Ou seja, chegou o tempo, né, também, depois que a igreja for tirada da terra de Israel, né, passar por esse julgamento de purificação, né? O que não foi por sangue, não foi por graça, vai ter que ser por fogo, não é? Ele ofereceu, a graça ainda está aí, né, disponível, mas quem não aceitar pela graça, né, vai ter que passar pela purificação do fogo, né? Já que a questão dos cabelos brancos, como a lã, faz simbologia, né, da sua divindade, né? E o julgamento dos anjos caídos, que é do próprio Satanás, né, e os anjos que caíram com ele. Então, também durante esse período, no dia do Senhor, né, Satanás, juntamente com seus anjos, vão ser julgados durante esse período. No 14, ele diz que os seus olhos eram brilhantes como fogo. No 15, que os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido. Aqui é símbolo de julgamento divino para com as nações, né? Então ele vai julgar a igreja que não subiu no arrebatamento, porque tem, né? Sim. Pode ser igreja e às vezes não vai subir. Tem a julgamento para Israel, tem o julgamento das nações, dos anjos caídos, Satanás, julgamento das nações, né? Então o dia do Senhor vai ser o julgamento de todas as coisas, né? Uns para remissão e outros para a condenação, né? Satanás e os anjos caídos, por exemplo, é para a condenação, né? Sim. E aqui quando ele fala os olhos, né, brilhantes como fogo, é porque os olhos de Cristo, ele penetra, ele vê todas as coisas, né? Tudo está diante dos olhos dele. Quando fala de pés, né, brilhantes como bronze refinado na fornalha, diz justamente ele indo em direção das nações, né, para que esse julgamento aconteça, né? Então tudo isso com o simbolismo desse dia do julgamento, né? Apocalipse 1,16 diz: na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca uma espada afiada dos 2 lados, e o seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. Lembra que nós falamos da espada que saía, né? A espada do Espírito? E aqui você vê que a espada sai da boca de Jesus, né? Uma espada, ou seja, é a palavra, não é? E aqui você vê que na mão direita ele segurava 7 estrelas. Nós vamos ver que essas 7 estrelas são os 7 pastores dessas 7 igrejas, que são os 7 anjos. Eu não sei se aí fala. Eu esqueci de colocar aqui.
o versículo que fala que os 7... Acho que eu já falei, já mencionei ali em cima, né? Deixa eu achar aqui, peraí. Aqui nas... Não, o 20, vê no 20. 1:20. Ó, as 7 estrelas são e os os 7 anjos das 7 igrejas. e os 7 castiçais são as 7 igrejas. São as 7 igrejas. Então, os 7 estrelas são os Os anjos, anjos. das igrejas. Quem são os anjos das Os igrejas? líderes, né? Os líderes, né? Isso. Então, aqui, quando ele fala que na mão direita dele, ou seja, esses pastores, os líderes das igrejas estão nas mãos dele, né? E da sua boca vai sair uma espada afiada dos dois lados, ou seja, ele penetra na divisão da alma e do espírito, né? Ele sabe a intenção do coração. Então, ele vai julgar com retidão, né? O seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia, né? Ou seja, trazendo esperança para a igreja arrebatada, mas julgamento, né, para a igreja que não subiu no arrebatamento, né? E depois nós vamos mostrar o que vai acontecer para que essa igreja não suba, né? Não seja arrebatada. Amém. Amém. Não vai bater com o som, sai som mal. Outra coisa, irmãos, que a gente tem o entendimento de que quando João teve essa visão, né, houve essa carta, ela foi escrita, né, às igrejas na Ásia. Então nós temos entendimento assim: existiram essas igrejas, tá? Lá no passado, né, na época de João, existiam essas igrejas. Essas igrejas também são tempos desde João até os dias de hoje, tá? Essas igrejas viveram tempos diferentes desde a época que João escreveu até os dias de hoje. E nos dias de hoje nós temos essas igrejas também, né, nos tempos atuais. Sendo que existem 2 igrejas hoje, né, que estão em maior evidência, né, que é a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. Então deu para você entender? Né? Existiram naquela época, vieram existindo, não com os nomes, mas com as características do milênio, veio aí passando dos séculos e séculos. A história, né, da a igreja. história, isso, o fato histórico. E hoje presente também nós temos essas igrejas, ou não nome, né, em si, mas as características dela nos dias atuais. Tá? Então é importante você ter esse entendimento. Por quê? Porque quando você vai encontrar na palavra fatos, né, que estão acontecendo hoje. E o quanto é importante aquilo que Jesus disse para os fatos que estão acontecendo hoje. Não é verdade? Então a gente precisa tomar ciência. Não porque foram escritos lá atrás ou porque foram durante a história, hoje não. Mas hoje também, né, existe da mesma forma. Tá bom? Se você olhar a estrutura de cada carta, você vai ver, né, o nome da igreja. Cristo, ele se apresenta para cada igreja de uma forma, ele usa aquela vestimenta, a forma como ele apareceu para João lá no início. Ele se apresenta para cada uma da igreja. Às vezes, a forma como ele se apresenta tem a ver, né, com a reprimenda, né? Sim. Ele faz elogios, ele faz repreensões, ele diz, né, ele dá uma ordem, né, para que todas ouçam o que o Espírito diz à igreja, e ele faz uma promessa. Então isso é característico de todas as igrejas. Então por que é importante a gente entender o que Cristo dizendo para as igrejas? O que Cristo deixou como elogio? O que Cristo deixou como repreensão? Não é? A repreensão colocava em risco aquela igreja subir no arrebatamento. Não é? Então, é importante, eu acho muito importante para a gente entender o que Cristo deixou para essas igrejas, para a gente ter para a gente, né, como regra, né, de conduta, de posicionamento, né, para que nós estejamos aptos, né, a subir, né, a ser arrebatados antes disso tudo começar. E executar, aliás, além de ser arrebatado, executar esse juízo juntamente com Cristo.
não é? Justamente. Esse juízo todo vai ser executado junto com a igreja, né? A promessa, né, aqui nós estamos com um mapa, depois nós vamos colocar, né, as igrejas ela tem toda uma sequência, né? Elas estão todas numa mesma rota, né? A de Éfeso, ela é uma época, né, da era cristã na história, né? Ela, que nem você disse, né? Existiu na época de João a igreja de Éfeso, de Esmina, de Tiatira, de Sardes, de Pérgamo, todas elas na época de João. Agora existiu na história. Na história, qual época foi a igreja de Éfeso? Do ano 31 ao ano 100 depois de Cristo, não é? Então, o que Jesus disse para essa igreja? Vamos começar a ver. Na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso fica no capítulo 2, né, a partir do versículo 1º, irmãos. Tá? Nós vamos começar aí a ver sobre esta igreja, a igreja de Éfeso. Né, você podia até colocar aquilo ali que você tem separado ali naquele mapa, você não passou aqui. Volta ali naquele mapinha ali, só para a gente dar uma... tá vendo? A igreja, o que significa? Éfeso, né? Desejado, né? Essa igreja, ela esteve numa época, além da época, volta lá, além da época, como eu já passei para vocês, a época atual, né? Naquela época lá, ela veio do período 31, não é isso? Até o ano 100, tá? Depois de Cristo. Tá bom? Então ela viveu nesse período aí. E depois a minha esposa até colocando isso aí para vocês, tá? Mas é só para a gente ter uma noção, porque a gente vai chegar no período, né, hoje. Né? Então é interessante a gente ir passando, que você vai ver, né, de ano em ano, o que veio acontecendo, realmente, muita coisa, aquilo que a igreja veio vivenciando, né? Se a gente pegar a carta que Paulo escreveu aos Éfesos, a gente vai entender bastante do que Cristo aqui, né, orientou a igreja de Éfeso, né? As qualificações, você quer? Pode ler? Não, pode ler, que eu estou acompanhando aqui. Apocalipse 2:1. Eu acho que o seu é porque eu fiz as atualizações, né? Apocalipse 2:1 então, diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve, né? Ao pastor, né, da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, ou seja, os 7 pastores, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, que anda no meio da igreja, que anda no meio das 7 igrejas, né? Então, ele era aquele que sondava, isso. Né? Ele sondava o coração dos líderes. O andar no meio significa justamente isso. Né? Ele é sondar, é conhecedor. Ele é aquele que sabe exatamente o que está acontecendo. Né? Esse andar no meio não é aquele que está de longe olhando. Ele está no meio da igreja, entronizado na igreja. Né? Então, aqui, por quê? Porque a igreja, né, está nele. Né? Então, Apocalipse 1:20 vai dizer assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viu na minha mão direita, nós já falamos. As 7 estrelas são os anjos, né? E os candelabros são as igrejas. Isso aqui só para a gente confirmar quem são esses 7 estrelas e 7 candelabros. Qual foi o elogio que Jesus fez? Apocalipse 2:2 diz assim: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Se a gente ir lá na igreja de Éfeso, olha o que Paulo diz para ela, Efésios 2:8-9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então aqui Paulo dizendo para eles que a salvação era pela graça, pelo favor imerecido. Ou seja, não existia nenhuma obra, ou seja, hoje eu posso fazer qualquer obra, não é? Boas obras, caridade, não é? Amor ao próximo, mas se não for pelo favor, pelo que Cristo fez, essas obras não têm efeito, não é? Sim. Ou seja, essas obras não me salvam. Não há não há uma recompensa se não for filho, não há uma recompensa diante de Deus.
Há uma Quando- semeadura, Há uma né? A semeadura. pessoa vai Você semear coisa boa, vai colher coisa vai boa. colher coisa boa. Mas Isso aquelas até obras não dão direito isso a ela até ser salva. as pessoas que muitas vezes estão desejando mal para muitas pessoas, né, que a gente vê aí governos do anticristo, né? E hoje, diante dessa pandemia, estão aí contribuindo com cesta básica, alimentação, com um monte de coisa. Mas eles são tipo aquelas pessoas que promovem as guerras e para quê? Para depois vender as armas. Entendeu, irmão? A vida, né? O ser humano precisa entender isso, né? Às vezes a gente vê muita gente fazendo muita coisa boa. Claro que coisa boa é bom, glória a Deus. Mas nem todos aqueles que fazem tudo de bom, nessas coisas tão maravilhosas, que a gente vê governos fazendo tanta coisa boa, significa que eles também não são causadores de coisas ruins, né? Vamos lá. Para a gente já começar a entender, existe salvação, para a gente entender bem, Isso aí. isso ficar bem Separar isso aí. isso ficar bem definido na nossa mente. Salvação não depende de nada que você faz, depende do que Cristo fez, né? Você tem que entender isso e ter isso firme, né, na sua mente, perseverar em acreditar nisso. E já falamos muitos versículos sobre isso. Muitos Muita versículos coisa. nas lives anteriores. Não vem de Hebreus, nós, é dom Hebreus de 8, Deus. né? Pode citar aí Hebreus 8, qualquer dúvida, você vai lá em Hebreus 8 e leia A aliança, né? a aliança de Deus. Então ele vai falar para você. Agora, a recompensa é aquela questão do filho. Tipo assim, existe, numa família, existe, vamos supor, 10 filhos, não é? Todos eles vão comer, beber, dormir, não é? Vão herdar, Usufruir de tudo. usufruir dos benefícios da herança do pai. Todos eles têm direito igual, não é? Com exceção do passado, que o primogênito tinha herança 50%. Então, isso vai se aplicar a Cristo, não é? O primogênito, ele sempre herda mais do que os outros. Os outros. E nós vamos entender que aquele que está em Cristo e permanece em Cristo, ele tem direito igual a Cristo. Então ele tem mais direito do que aqueles que não permanecem em Cristo. Ou seja, é aqueles que misturam graça com lei. Não é? Nós já falamos muito isso. Então, esse é um problema de misturar graça com lei. Eles são salvos pela graça e depois querem continuar pela lei. E até é uma coisa difícil de entender, né? Assim, hoje para nós é difícil, né? Claro que na época que vivíamos assim também, a gente achava que era a única forma. Mas hoje a gente começa a analisar, meu Deus, se alguém te tira o fardo, para que você vai querer de volta? Qual a finalidade disso, não é? Hoje a gente pensa assim, mas no passado a gente nem via o fardo. Só sentia o fardo e carregava ele. E pelo fato de todo mundo estar carregando também, né? Estava tudo certo. Mas isso a gente tem que... Por isso que Jesus disse para aquela igreja, né? Conheça as obras que você realiza. Tanto o seu esforço como a sua perseverança. Em que eles perseveravam? Em continuar crendo que eles eram salvos pela fé. E não pelas obras, não é? O 2:3 diz assim, Apocalipse 2:3, suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Irmãos, qual era a maior perseguição do passado? Não é? Nós temos que parar e pensar. No que a igreja era perseguida no passado? Quem perseguia a igreja? Quem? Quem você acha? Se você for para a história de Paulo, você vai entender um pouco. Quem perseguia Paulo? Quem era? Os que mais perseguia Paulo. Paulo saía de um lugar, ia para outro e estava lá. Né? Quem era? O que você acha? Quem mais perseguia Paulo eram os mestres da lei. Os chamados judaizantes. Os próprios judeus perseguiam Paulo. Aonde ele ia, eles iam atrás, desmentindo o que Paulo estava falando. Não é pela graça, é pela lei. A salvação é pela lei. Você tem que obedecer os mandamentos, senão você vai para o inferno. Era isso que era essa perseguição, não é?
Então, e Não que os Paulo, mandamentos sejam ruins. sim, O problema é que o ser humano, na sua natureza humana, caída, né, sem Deus, e mesmo depois conhecendo a Cristo, ele não consegue realizar, a não ser que Cristo realize por ele. por ele. Então, Ou que Cristo dê condição dele realizar, né? isso aí. E tanto que ele fala assim, ó, por causa do meu nome. O que significava o nome, não é? Hoje tudo que nós usamos muito o nome, mas às vezes nós não sabemos o que significa. Em nome de Jesus, ou seja, imagine que eu digo para você, ó, eu vim pegar essa Bíblia aqui em nome de Jesus, ou seja, eu vim buscar porque ele mandou, não é? Porque ele merece. Você precisa dar essa Bíblia porque ele merece, não é? Então, em nome, ou seja, quando você vai ao Pai e pede alguma coisa em nome de Jesus, é porque ele merece. Ele é justo. Ele cumpriu os mandamentos. Por isso que a gente pede no nome dele. Mas os fariseus, a Bíblia chega a chamar eles lá na frente de sinagoga de Satanás. Pensa bem. Não é? Sinagoga era Sinagoga onde reunia os judeus. Para aplicar a lei, ensinar a lei, aquela coisa toda. Então, quando começou o ensino da graça, o ensino, né, da salvação por crer, pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, né, começou uma perseguição muito grande. Né? E aqui Jesus elogia a igreja de Éfeso porque eles perseveravam em crer no nome deles, perseveravam em crer que a salvação era por fé e não por obras. Né? Tudo bem, isso aqui ele elogiou. Né? Negar significa rejeitar algo oferecido, ou seja, Cristo ofereceu de graça a salvação. Não tinha um preço. Lembra que eu falei salvação? Não tinha um preço a ser pago pela salvação. A salvação é algo dado gratuitamente. Isso é graça. Não é? É favor imerecido. Se a gente pegar Gálatas, né, vamos relembrar alguns versículos. Gálatas 2:21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Né? Se a salvação fosse por obras, Cristo não precisava, né, ter vindo. Gálatas 5:4, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Não é? Ou seja, se você achar que está sendo salvo por causa do que você faz, não é? Isso se chama tentar agradar a Deus pela lei. Né? Gálatas 2:16, sabendo que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Quer comentar? Justamente. Não, eu tô Sobre sem esse a versículo? eu tô sem a leitura aqui. Tá tranquilo, tô na benção. Você quer que eu compartilhe no e-mail? com Não, você? não, deixa, pode deixar. Pode Depois, ver. porque eu de óculos embaça Ah. tudo. A lente não. Eu coloco, mas às vezes ela não aguenta. Aí começa a irritar, eu tenho que tirar. Mas é benção. Vamos lá. No Apocalipse 2:2 diz assim: sei que você não pode suportar os maus, e que pôs a prova os que se declaram apóstolos. A palavra apóstolo significa enviados, né? E não são. E descobriu que são mentirosos. Ou seja, já no meio da igreja começaram a surgir falsos apóstolos, né? Que tentavam inseminar, inserir. Né? Se a gente pegar... E Paulo falou sobre isso. Paulo falou muito sobre isso, né? Que eles estavam tentando levar a igreja a seguir rituais, a seguir obras da lei, né? Fazer a circuncisão, porque eles estavam condicionando a salvação, que precisavam ser circuncidados para, né, poder ser salvo. Então existia todo um infiltrado. Depois que, né, mesmo com a graça, agora mesmo com os irmãos crendo que a salvação não era mais pelas obras, que era pela graça, favor imerecido, eles tentavam inserir, eles tentavam disseminar, não é, algo, tentando levar a igreja a acreditar que era por obras da lei, não é? E Jesus disse para ele, para a igreja de Éfeso: sei que você não pode suportar os maus,
que pôs à prova os que se declaram apóstolos, né? E que estão mentindo, né? Apocalipse 2:6, se você pular por 6, você vai continuar vendo Jesus elogiando a igreja de Éfeso. Ele dizendo o 2:6? seguinte, 2:6. Ah, sim, sim. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Lembrando bem que Jesus fala que odeia as obras, não os nicolaítas, né? Mas as obras dele. Sobre os nicolaítas, nós vamos falar. Como aqui Jesus não criticou a igreja, não é? E elogiou porque ela também odiava as obras dos nicolaítas, nós vamos usar essas obras aqui, nós vamos falar mais profundamente quando ele critica. Sim, porque a igreja vai de Pérgamo, aceitar, né? a igreja de Pérgamo vai aceitar essas obras, né, dos nicolaítas. A princípio, os nicolaítas, eles instituíam. Porque como que era a igreja no passado? A igreja no passado existiam os apóstolos que aplicavam as doutrinas, né? E orientava espiritualmente, né? Passava os ensinamentos de Cristo, que eles tinham recebido de Cristo, né? Tanto que Paulo se considerou apóstolo porque ele recebeu os ensinamentos de Cristo diretamente de Cristo, né? E esses apóstolos eles ensinavam para a igreja, né? Então, como que acontecia? Eles se reuniam de casa em casa, não é? Eles partiam pão, eles tomavam a ceia diariamente, não é? Eles iam ao templo, né? Se reuniam também no templo, porque o templo ainda existia. Eles se reuniam no templo, nos pórticos, né? A Bíblia chega a dizer lá no início que eles se reuniam no pátio do templo, né? E eles recebiam esses ensinamentos, né, dos apóstolos, mas não existia, não é, uma hierarquia, não existia tipo assim, né, um favoritismo dos apóstolos, não existia um destaque dos apóstolos. Isso é algo que hoje nós vemos muito na igreja, não é? Então, naquela época, os nicolaítas eram justamente esses, eles se destacavam. Eles queriam ser os únicos a ensinar, eles achavam que só eles detinham, né, o conhecimento, a verdade a ser passada, e que os demais não tinham esse conhecimento. O conhecimento era algo privilégio deles, né? E com isso eles começaram, tipo assim, querer tirar dos irmãos, né, um privilégio para eles. Eles queriam ser destaque, né? E Jesus disse que odiava essas obras, não eles, mas as obras, né? Ele não aprovava esse tipo de conduta. Mas nós vamos falar dos nicolaítas mais para frente, né? O que agora Cristo trouxe como repreensão para essa igreja? Apocalipse 2:4 diz assim: tem porém contra você o seguinte. Aí, isso aqui vale a pena a gente prestar atenção, né? Você abandonou o seu primeiro amor, né? O que Jesus quis dizer para eles sobre esse primeiro amor? Existe um versículo, né? Você conseguiu achar esse versículo? Que fala que Jesus nos amou primeiro, né? O primeiro amor é o dele, né? Deixa eu ver aqui. Vê se acha aí, o primeiro amor é o dele. Efésios 5:1 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício aroma agradável a Deus. Então aqui os efésios já tinham sido orientados, né, nesse sentido, de que alguma coisa eles estavam deixando a desejar em questão de amor. Porque se você pegar lá deixa eu achar aqui, 1 João, não é 3:22... 3:23 diz assim: o seu mandamento é este, que creamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros. Resume o mandamento de Deus. Então, na nova aliança, na graça, tem um limite. A sua liberdade tem um limite. Que limite é esse? É onde começa o direito do outro, não é? O teu direito termina quando começa do outro. Porque isso vai envolver amor, não é? Então, vamos supor, egoísmo, eu querer só para mim, eu prejudicar
em prol da minha causa. Isso não é amor, não é? Eu não vou estar amando como Cristo amou. Eu não vou estar amando com o amor de Cristo, né, que se entregou, ou seja, abriu mão de tudo que ele tinha direito, da glória, da majestade, e veio nos servir. Você vê que o tempo todo Jesus serviu. E isso era uma tendência dos nicolaítas, querer ser servido, não é? Em vez dele servir, ele está ali para servir, porque os apóstolos estavam ali para servir, a exemplo de Jesus, não é? Esses nicolaítas queriam ser servidos, queriam ser destaque, queriam ser privilegiados, como se eles, né, detivessem um conhecimento melhor, né, e eles merecessem mais do que os outros. Era essa a mentalidade deles. Mas aqui, quando eu não respeito o limite do meu semelhante, quando eu não respeito né, o direito do meu irmão, quando eu não olho para a causa dele, né, eu entro nessa reprimenda de Cristo aqui. Abandonou o seu primeiro amor. Às vezes a gente olhava esse versículo e achava o primeiro amor assim, quando a gente aceitou a Cristo, não é? O primeiro amor é aquele que você quer fazer tudo, você quer estar na igreja todos os cultos, você quer participar de todos os projetos, você quer fazer, né? É aquele envolver, né? Mas não é isso que Jesus quis dizer aqui. O primeiro amor, não é? É aquele amor genuíno. Se você pegar a carta de Paulo aos Efésios, você vai ver que eles estavam o tempo todo, Paulo o tempo todo chama a atenção deles a questão de como tratar o esposo, como tratar a esposa, como tratar os seus servos, como tratar os seus filhos, né? Então existia uma preocupação de como eles, provavelmente eles estavam assim, eu estou na graça, né? Estou salvo, então agora o outro que se lixe. Não. Um sinal de que a graça, de que você está em Cristo, é você amar como Ele amou, né? É você se importar com o seu semelhante, é você sentir a dor do seu irmão, não é? Porque até mesmo porque Ele também é Cristo. Se Ele está inserido no Cristo, tanto que quando Jesus disse o seguinte, se você der um copo de água a um dos meus pequeninos, a mim me deu, não é? Então, como que nós vamos receber recompensa, não é? Separando salvação de recompensa. Como nós vamos receber recompensa se a gente não sentir esse amor, não é? Se a gente não se importar com o nosso semelhante? Como que vai ser, né? Será que nós vamos receber elogios de Cristo, né? Será que nós vamos ele vai bater palma para gente? Para aquela igreja ele disse, né? Você abandonou o seu primeiro amor. Gálatas 5,6 diz assim, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, não é? Porque vocês, irmãos, foram chamados, no 13 diz assim, a liberdade, mas não use da liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Olha só, sejam servos uns dos outros pelo amor. Pode botar as suas considerações. Não, estou só ouvindo. Não precisa. Ajuda aí, amor. Não, hoje eu estou só ouvindo, né? Nessa primeira etapa a gente está só ouvindo, porque ela está trazendo uma consideração dentro daquilo que a gente está colocando. É que o que ela passou aqui, né, 1 João 4,10, né? O amor aqui, não que tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro, né? E enviou seu Filho. Então, também, né, tem essa situação, além de não ser só isso, né, como ela já colocou aqui, que não é só esse fato do amor de Deus para conosco, mas também uma demonstração de amor, né? E aí Deus vai abençoando. A igreja primitiva, ela perdeu, aqui a igreja de Éfeso, ela já estava perdendo a sua maior essência, né? Que deveria ser servir. Quem deveria servir passou a ser servido e reverenciado como intocáveis e privilegiados. Ou seja, no corpo de Cristo, né, não tem privilegiados. Todos nós somos iguais. Não existe essa questão, a gente já... É claro que não se deve fazer julgamento a pessoas, tanto é que Jesus deixa claro que ele não está julgando a pessoa, ele está julgando a atitude. As obras. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Naquilo que a gente vai falar, né? Não podemos julgar. Jesus disse que
Pelos frutos conhecereis a árvore, mas não diz que por causa disso você vai quebrar a árvore, jogar pedra na árvore, né? Você vai conhecer o fruto, né? Muitas das palavras em Provérbios falam sobre a sabedoria de observar, né? De estar atento, observando a caminhada de outras pessoas. Isso é sabedoria também. Só que a gente precisa entender como diz ali. Existem muitas pessoas que dizem o seguinte: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando as pessoas se denominam ungidos do Senhor. E às vezes usa até essa frase. Nós somos pastores, irmãos. Parece, nós podemos falar. Nós podemos. Nós podemos, né? Às vezes as pessoas pessoas falam usam isso muito com, isso, né? com um intuito de se colocar num lugar de privilégio. Acima de crítica. De crítica. Né? Ah, eu posso tomar qualquer atitude, fazer o que eu quiser, né? Que as pessoas precisam me obedecer. Né? Tem muitos detalhes nisso aí, né? A Bíblia fala que nós devemos ter cuidado ao servir aos nossos pastores, aos nossos líderes, para que eles não façam isso gemendo, né? Gemendo, ou seja, tem pastor que sofre por causa de ovelhas, pessoas que, né, que fazem diversas coisas, ele quer tão bem, mas a gente também tem que observar que não são todos, né, que estão tão em afinco, né, no favor de todas as ovelhas. Ali fala de um pastor que deixa as 99, não larga as 99, né, deixa as 99 no aprisco. Às vezes a pessoa acha que quando Jesus conta aquela parábola, ele estava abrindo mão das 99 para ir atrás da uma que estava perdida. Não, a Bíblia deixa bem claro que as 99 estavam no aprisco, ou seja, estava guardada, cuidada, alimentada, protegida. Né? E aí ele foi atrás daquela que estava perdida para trazer ela para o mesmo lugar. Mas a gente às vezes, infelizmente, né? Não vou dizer que a gente conheça líderes assim, espero que você também não, né? Às vezes não faz muita questão das ovelhas, né? E Jesus, ele traz uma repreenda, né? Uma reprimenda, né? Vamos dizer aqui, para as pessoas ali na igreja de Éfeso. Onde está esse amor, né? Aonde está o amor? Os 2 mandamentos de Cristo, né? Muito claro, um deles é justamente esse: amemos uns aos outros. E o outro não é você amar a Deus, não, tá? O outro é crer. Então a gente precisa crer, e quando você começa a crer de todo o coração, saber o quanto Ele nos amou, você faz isso de uma forma natural. Agora, existe, né, um versículo que fala que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Não é? O amor do pai não está nele, porque, como assim? Não é? Ele ama a Deus, mas odeia seu irmão? Onde está escrito esse versículo aí? Vamos lá. Vamos achar isso aqui. Igreja primitiva. Esse primeiro amor, né? O primeiro amor foi o de Deus por nós. Como que Ele nos amou? Estando nós ainda pecadores, estamos nós ainda, né, nas nossas transgressões, iniquidades. Então, irmãos, nós não podemos deixar de amar por ver erros no nosso irmão. Nós não devemos desistir do nosso irmão porque ele caiu no erro, porque ele caiu, né, no fracasso, na fraqueza, não é? Tem esse amor também, quando ele fala desse primeiro amor, comparando o amor de Cristo, né, que ele nos amou ainda nas nossas transgressões, também trazendo esse amor. Como que nós devemos olhar para os irmãos? Como nós devemos olhar, né, às vezes, para as fraquezas, para as dificuldades? Né? Olhar com o mesmo olhar de Cristo. Justamente. Não é? Que ele sabia que nós não iríamos conseguir, não é? Mas também trazendo para o lado do socorro, né, de atender, de se preocupar. Né? João 3,16 diz assim: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, né? Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O 17 diz: se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Verdade.
O 22, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. É o mandamento da lei aqui, irmãos? Não. Fazemos diante dele o que lhe é agradável. Aí ele vai falar, olha, o seu mandamento é este, que creamos no nome do seu Filho, que só somos salvos pela graça, né? E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, um mandamento, grande mandamento, o resumo da lei de Moisés é nos amarmos uns aos outros. No sentido de socorro, no sentido de atenção, no sentido de preocupação, no sentido de ver o teu irmão cabisbaixo, não é, desanimado. Não é? Às vezes, qual é muitas atitudes de líderes, né? Vamos botar assim, a gente já passou por diversas situações do líder, né? Tipo assim, não quer saber, não tem interesse, não busca, não se santifica, mas, às vezes não se preocupa em ir lá saber o que está acontecendo, por que o irmão, né, não está indo nos cultos. E isso não é só papel do pastor, não, irmãos, isso é papel da igreja. A igreja é um corpo, né? A igreja é um corpo. Que às vezes você vê o irmão... se preocupar com o corpo, né? Não é? Como que tem sido o nosso, meu? Como tem sido o meu? Isso é muito interessante a gente observar, que às vezes a gente... eu já ouvi muitas vezes pessoas, né? Não acho que aqui em Rio das Ostras, não. Né? Não acho que eu não ouvi isso. Mas eu ouvi pessoas falando que estavam fazendo a obra de Deus... estou fazendo a obra de Deus e trocando tampa de tomada na igreja. Estou fazendo a obra de Deus. Estava ali, não é que você não vai fazer. Claro, no templo, né? Você está cuidando lá do prédio. É muito bonito, é uma obra, né, bacana, né? Mas não é uma obra de Deus. Se fosse obra de Deus, né? Se isso fosse obra de Deus, estaria tudo bem. Mas se a gente considerar o que é obra de Deus, até porque Deus já foi colocado dessa forma, a obra já foi consumada, mas se a gente quer fazer alguma coisa que agrada de verdade ao Pai, é o cuidado com os irmãos, né? Cuidado com a família. Até mesmo porque o edifício de Deus... São pessoas. São pessoas, são coisas. Hoje isso me preocupa muito, porque a gente vê muitos irmãos focados muito no prédio, né? Acho que é por isso que Deus tirou o bocado. Fazer coisa em prol do prédio. O que eu estou fazendo? Irmão, o que você está fazendo pelo teu irmão? O que você está fazendo pelo aquele irmãozinho que às vezes está precisando? Às vezes ele não está precisando só de recursos financeiros, não, irmão, mas ele precisa de um abraço, ele precisa de atenção, ele precisa conversar, não é? Ele precisa ser entendido, ele precisa ser ouvido. Não é? Como que tem sido nosso? Às vezes nós estamos tão envolvidos com a obra, não é? O que dizemos que é obra, né? Porque na realidade, nossa mente, às vezes é obra, né? Isso aí. Eu canto num grupo, isso tudo aí é obra. Fazer coisas que não envolvam pessoas, né? E qual tem sido a sua disponibilidade de atenção, de olhar para o teu irmão, de se preocupar com ele, né? No 24 diz assim: quem guarda os seus mandamentos, ou seja, quem guarda, né, esse mandamento de amar uns aos outros, né? E a continuar acreditando que a salvação é por fé, não por obras, permanece nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém. Tiago 1,27 diz assim: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. E aqui entra de novo, né? A questão visitar os órfãos e as viúvas. Eu ouvi uma situação na televisão esses dias que eu fiquei apavorado, né? Então, você para na hora. Nós estávamos assistindo um programa já tarde e tal,
E começou ali uma mensagem bonita de incentivo e tal, né? De esperança, de confiança, que vai vencer, que você vai vencer e tal, tal. De repente começou uma história da viúva de Serepta que pegou tudo que tinha e, né? Deu pro profeta. Eu falei assim, amor, presta atenção onde que isso vai dar. Aí, triste. Mas não deu outra, irmãos. Sabe onde que deu? Né? Pega esses 600 reais que você vai ganhar aí. Você vai morrer mesmo? Você vai morrer mesmo, desse jeito que eu tô te falando. Você vai morrer mesmo. Por esses 600 reais você não vai sobreviver. Você entrega tudo pro profeta, não é? E Deus vai prosperar. Deus vai multiplicar. Ah, isso aí não entra na minha cabeça, não. Eu não sei na sua, mas não entra, não desce na minha garganta de jeito nenhum. Porque a igreja primitiva, ela fazia o contrário. Ela vendia tudo que tinha, não é? Ela dava tudo que tinha, mas era para repartir entre os irmãos, não era para construir prédios gigantescos, não era para ornamentar o prédio, não era para enriquecer o prédio, não era para ter a igreja mais bonita, a mais suntuosa, a mais próspera. Era para ser dividido entre os irmãos, para que não houvesse falta, não é? Para que não houvesse, não existia isso de você dar tudo que você tem para ser aplicado numa minoria, porque não vai para a maioria. Para a maioria, agora eu vou fazer meu desabafo. Para a maioria vai o quê? Não é? Aí a igreja se reunia, os próprios irmãos doam 1 quilo, não é? O quilo reúne uma cesta e entrega a cesta. E os recursos, irmãos? Não é? E quando se precisa enterrar um defunto, a igreja não pode ajudar, né? Então, é assim, né? É de não entender. Então, irmãos, a igreja de hoje, né? Muitas igrejas, não posso generalizar. A gente vê muita igreja, né? Que ajuda, né? Nós vemos a igreja lá, está com uma, né, a igreja Dignos está com esses dias eu coloquei para você, né, um trabalho muito bonito de arrecadação de alimento, né, os irmãos doando os alimentos e tal, e aquele socorro, a preocupação dos irmãos, mas a gente vê muita coisa, né, muita desigualdade. Né? Aquela na TV foi de doer. De doer. Quando o camarada começou a falar, você vai morrer mesmo. E ele disse com essa palavra mesmo, irmão, ele não mediu não, ele falou assim, olha, a mulher disse, eu só tenho isso, vou comer e vou morrer. E aí ele disse na cara dura, falou assim, esse dinheiro não vai dar para nada para você. Como você vai morrer mesmo, confia no profeta. Eu fiquei olhando. Ah, irmãos, eu acho que isso chega a ser cômico. Mas cada um vai estar diante de Deus um dia, né? Porque e nós vamos estar aí aprendendo um pouco mais, né? Hoje nós estamos aqui falando um pouquinho sobre uma igreja que Jesus chamou atenção sobre o amor, né? O cuidado. Né? Tinha tanta coisa boa, né, acontecendo naquela igreja, né? Chamou atenção para muita coisa boa. Uma igreja que era perseverante em guardar o nome, uma igreja que não se prostrava, uma igreja que não adotava as obras dos nicolaítas, mas é uma igreja que esquecia um pouco daquilo que é o amor de verdade, né? Um amor que a palavra amor no original se fala até, uma das versões na Bíblia chega a dizer caridade, que é o amor em ação. Não adianta você e nós dizermos que amamos e não colocar isso em ação. De que forma? Eu posso fazer alguma coisa que está ao alcance para fazer? Deus não quer que você coloque uma corda no pescoço para que você faça algo. Não, mas se proponha, né? Se disponha a ouvir, a conversar, a aconselhar, a ajudar. Como a minha esposa falou aqui, nem sempre é uma comida. Às vezes é um abraço, às vezes é um conselho, às vezes é uma palavra. E nós acompanhamos pessoas por diversos anos na nossa vida. Teve pessoas que nós convivemos com ela mais de ano, lutando, né, com determinadas situações,
E a gente parava e olhava um para o outro, né? Falava, meu Deus, se a gente desistir, ninguém mais vai ajudar essa pessoa, porque, primeira coisa, vamos olhar, bom, se os pastores desistiram, nós não vamos nem querer saber. Então, não desanime, lute, querido, lute, porque vale muito a pena, né? Para que Deus, nessa primeira parte aí, né, colocada hoje, para que Deus olhe para nós e veja menos de nós, né? Porque o ser humano é assim mesmo, né? Não adianta a gente falar, porque a gente, nós somos egoístas, né? Ninguém, a princípio, não é um egoísmo ruim, porque você quer o bem, mas aprenda a compartilhar esse bem, né? Seja benéfico com os outros também, não que você vai querer o mal, né? Mas que a gente possa contribuir, ajudar, que esse egoísmo, né? Mas que esse egoísmo santo, se podemos falar assim, a gente possa ajudar e contribuir com os outros também. Tá bom, querido? Guarda isso no teu coração. Essa primeira parte da igreja de Éfeso, Jesus tinha muita coisa boa para ela, falando sobre a graça, sobre o amor, sobre tantas coisas maravilhosas que Deus, né, deseja para nós, um amor tão grande, mas possamos estar unidos, né, nesse propósito. Poxa, se eu ver alguém precisando de alguma coisa, ainda mais hoje, a dificuldade financeira é muito grande realmente, né? Mas se você pode ajudar, ajude com uma palavra, ajude com incentivo, ore, abençoe, não amaldiçoe, abençoe, e Deus estará te honrando, tá bom? Um beijo no coração de vocês aí, né? Deixar minha esposa aqui fazer as considerações, já deu a hora, filha. Então, a gente precisa entender o seguinte: as obras não te salvam, mas as obras mostram a sua fé, né? Evidenciam a sua fé. Tiago 2,14 fala isso, né? Que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer obras, né? Não fizer prova disso através das obras. Esse tipo de fé não salva ninguém. Ó. Se um irmão ou irmã sofrer por falta de vestuário ou passar fome, lhe disserem, procura viver pacificamente, vai te esquecendo e comendo como puderes, e não lhe der aquilo que precisa para viver, que resposta fará algum bem? Assim também a fé não se traduz em obras. Assim também a fé, se não se traduzir em obras, é morta em si mesma. Né? Então, a fé sem obras, você precisa primeiro da fé. Agora, o que vai evidenciar a sua fé são as suas obras. Né? O amor que você tem. E essas obras, irmão, não é obra da lei. Preste atenção. Quando o Tiago está falando aqui, ele está falando de quê? De vestuário, né? De comida. Está falando disso. Essas obras. Né? Ou seja, você tem fé e através das suas obras, né, de socorro, de amor, de compreensão, de abraçar, de vamos lá, estamos juntos, né? Essas obras dão evidência da sua fé. Né? Então, essa foi a reprimenda que Jesus fez e ele disse, lembre-se depois de onde caiu. Né? Talvez você esteja aí meio, né, disperso. Né, no cuidado do seu irmão, né? Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se, ou seja, muda a mente, né? E volte à prática das primeiras obras, não é obras da lei, preste atenção, essas obras aqui é obras em favor do seu semelhante, em favor do seu irmão, né? Se você não se arrepender, não mudar a sua mentalidade, ele diz, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar, ou seja, sua condição de noiva inserida no corpo. Então é sério, não é? Então é uma reprimenda com uma consequência. Você não vai perder a salvação por causa disso. Isso aí. Não é? Mas você vai perder recompensa. E uma das recompensas é subir no arrebatamento. Bastante cuidado em relação a isso para poder receber do Pai, né? Todos nós queremos receber do Pai, né? Todo o carinho, toda a proteção. Tão bom ver ele feliz, né? Ver ele sorridente. E quando a gente faz por alguém, a gente está fazendo por ele. Por ele. É por ele, né? É como se estivesse fazendo para ele. E ele vai ficar muito feliz com isso. Muito mesmo, tá? Como eu já tenho colocado, às vezes as pessoas falam, mas, né, pastor, tá tão difícil a situação. Querido,
Não se preocupe com isso, não. Você acha que Deus não está vendo? Que a situação não está fácil? Mas ajude. Ajude naquilo que você puder ajudar. Ajude naquilo que você tiver condição de fazer. Porque Deus também não pede que você não. ajude naquilo Não que você adianta não tem. você fazer o que você não pode, não. Você não pode. Mas tenha um coração aberto. Se hoje você não pode ajudar financeiramente, né, que é o caso de milhões de pessoas, ajude em oração, ajude com uma palavra, né? Seja feliz na tua casa, né, com os vizinhos, demonstre amor, demonstre carinho, demonstre que você é uma pessoa escolhida, um filho de Deus escolhido, uma filha de Deus escolhida, transmitindo amor. Isso, nos dias que nós estamos vivendo, irmão, você pode ter certeza, isso vai ser de uma valia muito grande mesmo. As pessoas estão sentindo carência disso, de ser amados de verdade, né? E isso o apóstolo Paulo, né, falou, João também disse aí, a carta da revelação do Apocalipse disse, né, Jesus deixou bem claro aí sobre essa questão do amor, né? Então vamos segurar isso aí para nós sermos abençoados. Amém, querido? Algumas coisas, considerações também serão colocadas semana que vem, né? Que a gente terminou, mas algumas outras considerações, tem promessas, tem outros elogios, tem outras coisas que vão ser colocadas. Então até semana que vem, até amanhã. Aí a gente vê se a gente já consegue já colocar algumas coisas para vocês. Eu vou ver se eu consigo arrumar o cabo para a gente ir colocando. Vamos tentar. Deus vai dando vitória. Tá bom, queridos? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela presença de todos, né? E que Deus abençoe muito a vida de vocês de uma forma, né, maravilhosa. Amém? Vou pedir a minha esposa para estar fazendo essa oração e nós estaremos aqui agradecendo ao Pai. Amém? Então, amemos com o amor de Cristo, né? Um amor que se importa, um amor que se doa, né? Esse é o amor de Cristo, né? Verdade. Oremos, né? Pai querido, Pai amado, nós te pedimos, Senhor, nesta noite, juntamente com os irmãos que estão nos ouvindo, Pai, nos ajude. Nos ajude nas nossas fraquezas, Pai, nas nossas incertezas. Senhor, no trato com nossos irmãos, nos ajude, Senhor. Ajuda a olhar o nosso irmão, Senhor, com o teu olhar. Nos ajuda a olhar, Senhor, com a tua ótica, Senhor. A ótica que não julga, que não condena, que não abandona, que se doa, Senhor. Porque era isso que o Senhor fazia o tempo todo. O Senhor se doou. O Senhor era servo dos irmãos. Senhor, a tua palavra diz que o maior no teu reino é aquele que se fizer menor, Senhor. É aquele que se coloca à disposição do seu semelhante. É aquele, Senhor, que se doa, Pai. Por isso nos ajude, Pai querido, nas nossas fraquezas. Nos ajuda, Senhor. Se estamos errando, Pai, se estamos, Senhor, se estamos sendo indiferentes, Pai, abre os nossos olhos para olhar, Senhor, o nosso irmão. Muitas das vezes, Senhor, está acuado, está desanimado, está frustrado, Senhor, está abatido, Senhor, está parado, Senhor, e muitas das vezes só recebe críticas, Senhor, apontamentos, mas que nós sejamos o dedo, tirar o dedo, Senhor, Pai, tirar a condenação, tirar, Senhor, o apontar do dedo, tirar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor não fez conosco, Pai. Nos ensina a te amar com o teu amor. Verdade. Nos ensina a amar, Senhor, da forma como o Senhor nos amou. Senhor, um amor que se entregou por nós. Nos ajuda, Pai. Abrimos mãos, Senhor, do nosso direito. Abrimos mãos, Senhor, daquilo que queremos só para nós, Senhor. Queremos só olhar, Senhor, o nosso lado e que possamos olhar o lado do nosso semelhante, olhar o lado dos nossos irmãos. Às vezes, Senhor, dar, Senhor, o nosso ombro, o nosso ouvido. Hoje, Senhor, nesse momento de distanciamento, podemos ligar, podemos, Senhor, mandar uma mensagem. Tem tantos recursos, Senhor, para estarmos em comunhão, mesmo que não possamos estar presentes, mas podemos estar, Senhor, colocando-se a forma como nós nos importamos, Pai. Aleluia, Jesus. Por isso, obrigado, Senhor, meu Deus. que o Senhor vem através, obrigado, Senhor, deste amor. A tua palavra diz que quando nós nos colocamos neste amor, Senhor, obrigado, meu Pai, nós podemos pedir, Senhor, nos momentos de dificuldade, necessidade, que o Senhor estaria nos atendendo. A tua promessa seria que nós comeríamos, Senhor, do fruto da árvore da vida.
E, Senhor, nós temos acesso, Senhor, quando nós amamos, quando nós nos importamos, quando nós estamos inseridos, Pai, nesse amor. Porque o amor é a prova, Senhor, de que nós cremos, Pai. Por isso, Deus, eu te agradeço pela vida dos teus filhos que estiveram aqui conosco e que essa palavra traga no nosso coração um despertamento, Senhor, para que possamos nos importar com o nosso irmão. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus te... Tá? Fica com Deus. Beijo no coração de Beijo. todos, tá? Deus te abençoe.